vamos iniciar mais uma catequese em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora sede da sabedoria, rogai por nós. Nossa Senhora auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Passamos então para a nossa catequese. Eu cumprimento nessa transmissão de modo particular os nossos, de modo muito particular mesmo, os nossos catequistas da paróquia, todos os nossos catequizandos, crianças, jovens, adolescentes, e também os adultos, que através dessas catequeses que estão sendo agregadas a esse itinerário domiciliar, familiar, ao caminho que estão fazendo na direção dos sacramentos, né? E as folhas que vão ser enviadas para as famílias através dos meios de comunicação, as famílias da catequese, elas contemplam justamente os temas desta nossa catequese. Alguns avisos importantes, né? As pessoas têm perguntado, agora que nós celebramos ontem e anteontem a primeira sexta e o primeiro sábado, nós estamos em casa e não estamos por vontade própria, né? Se dependesse de tanta gente, e agora acho que até mais um pouco, estariam todos na igreja. Então, padre, o que eu faço com o ato de reparação? Bom, continua de onde parou, tá? Então nós podemos continuar assim que sairmos da quarentena, mas era para se ter feito de casa o que poderia ter sido feito, como a reza do terço, a meditação de um mistério, como Nossa Senhora pediu, e, claro, a comunhão espiritual, como tem sido nossa prática. Aí a comunhão sacramental, a gente continua, vamos pedir graças para continuarmos a partir do próximo mês, quem sabe. Isso, já fizemos 2 catequeses anteriores sobre a comunhão espiritual, sobre a contrição. Então, nós estamos vivendo essas práticas de piedade e devoção de um modo mais intenso e frequente nesta quarentena. E hoje nós vamos ao tema do jejum. O que é e como se faz, ainda que brevemente, né? Então, veja só. Primeira coisa, o católico, ele não faz jejum no domingo e nas festas e nas solenidades. Eu trouxe aqui uma série de prescrições da igreja a respeito do jejum, mas eu quero, de modo muito particular, reler um texto que eu tenho aqui do século IV, de uma senhora chamada Etéria ou Egéria, que dispunha de certos bens, era uma senhora rica, muito piedosa, e foi naquela ocasião fazer uma peregrinação à Terra Santa, aos lugares de Nosso Senhor. E ela escreveu os seus diários, seu diário de viagem, como viviam os cristãos, os católicos na terra de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ela conta bastante coisa a respeito do modo como eles viviam o tempo da quaresma e como esse tempo era um tempo particular de jejum. Então é uma prática tão antiga quanto a igreja, aliás, está nas escrituras e de modo particular nos evangelhos. Então, eu selecionei alguns pontos aqui, são 3 se não me engano, a respeito do jejum. Olha o que ela diz: se guardam os 40 dias que precedem a Páscoa, a quaresma. Só que naquela ocasião, ela diz, eram 8 semanas, porque
e aqui nos interessa, guardam-se 8 semanas, porque não se jejua aos sábados e domingos. Então, essas semanas que antecedem o tempo da quaresma propriamente dito, eles chegaram até a reforma litúrgica de 1965, do Concílio Vaticano II, né, da reforma do missal que houve ali, quando se falava, além da quaresma, a 50ª, 60ª, 70ª, né? Então, Egéria já diz aqui, né, eles acabavam guardando 8 semanas antes da Páscoa, porque eles contavam 40 dias, exceto sábado e domingo, no qual eles não jejuavam. Então, vejam como é uma prática antiga, como antiga é a igreja. E ela descreve aqui o jejum, nesses termos. No sábado, depois de comer pela manhã, já não comem mais à tarde, mas no dia seguinte, que é o domingo, almoçam ao sair da igreja, à hora quinta, ou seja, às 11 horas ou mais tarde. Depois não comem até o sábado seguinte, como contei acima, né? Eles não ficam sem alimentos, né? Tem um determinado alimento que ela também vai descrever aqui, que fazia parte daquele jejum. Ela diz aqui, ó, e ninguém determina o quanto é preciso fazer, mas cada um faz o que pode. Veja que esse esclarecimento da consciência chega até nós. O padre vai ler daqui a pouco nas direções do Papa Paulo VI. E ela diz, nem será louvado o que tiver feito muito, nem censurado o que tiver feito pouco. E ela diz, eis, pois, aqui o costume, e seu alimento é, nos dias da quaresma, ou seja, de segunda a sexta, nem azeite não comem pão, que não deve sequer ser provado, nem azeite, nem o que quer que venha das árvores, mas tão somente água e um pouco de mingau de farinha. Tá? Durante toda a quaresma é assim que se faz, como dissemos. Tá? Então ela descreve essas práticas, eram práticas bastante austeras, era de bastante sacrifício, mas não eram imprudentes, vocês viram. Cada um fazia até onde podia. Quem podia fazer mais, fazia mais. Quem podia fazer menos, fazia menos. Mas que viviam aquele tempo. Sendo que no sábado e no domingo, de forma especial, cessava-se o jejum e a penitência, inclusive no tempo da quaresma. Então, o católico, em hipótese alguma, a igreja faria uma convocação para se jejuar no domingo, né? Até porque os católicos já estão fazendo jejum, abstinência, quando não mortificações durante o tempo da quaresma. Então, nós temos aqui algumas coisas importantes relativas ao jejum. Tá? Após o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI emitiu a Constituição Apostólica Penitemi, de 1966, e que depois essas normas entraram para o Código de Direito Canônico, que confirma e, ao mesmo tempo, reforma a disciplina da Igreja sobre a penitência. Então, o que o Papa Paulo VI dizia naquela ocasião? A verdadeira penitência não pode prescindir em momento algum de uma ascese também física. Então, a penitência não é só moral, não é só espiritual, o Papa está dizendo, é também física. Todo o nosso ser, corpo e alma, deve participar ativamente deste ato religioso, né? Ou seja, que nos coloca em comunhão com Deus, que agrada a Deus, com o qual a criatura reconhece a santidade e a majestade de Deus. O Papa Paulo VI ainda recorda que a necessidade de mortificação do corpo aparece claramente se considerarmos a fragilidade da nossa natureza. Se trata de uma realidade insaciável.
né? Diz assim, olha, estou com preguiça, quanto mais sono e descanso eu der para o meu corpo, então vou saciar, vou ficar bem. Não, ele vai pedir mais, né? Estou com apetite aí, então vou dar o alimento para ele, né? Então chega uma hora que ele vai ficar, não, vai pedir mais, né? Assim com a bebida, assim com as outras questões que mexem com os instintos, com os sentidos, com o que nós costumamos dizer a carne. E o Papa acrescenta, na qual depois do pecado de Adão, a carne e o espírito têm desejos contraditórios. O espírito, uma vez que tende para Deus, portanto incorpóreo, é elevado pelas virtudes, etc., etc., pelas virtudes teologais infusas, ele vai pedir Deus. A carne, o que ela vai pedir? Né? A saciedade dos apetites. Então, o corpo também precisa ser mortificado, precisa ser penitenciado. Tá? E ele diz, trata-se de uma mortificação que não pretende negar nada do que Deus criou, mas sim visa, escreve o Papa, a libertação do homem, que é frequentemente encontrado devido à concupiscência, ou seja, que é a inclinação para o pecado, quase acorrentado pela parte sensível do seu ser. Através do jejum corporal, o homem recupera o vigor, e a ferida infligida à dignidade da nossa natureza é curada pelo remédio de uma penitência salutar. Então, tanto que se recomenda, inclusive fora do tempo da quaresma, nós vamos ver as orientações da igreja, que se estendem para além da quaresma, para as sextas-feiras do ano, que as pessoas têm algum vício, alguma fraqueza, né, dos sentidos da carne mesmo, né, preguiça, gula, etc., que jejuem. E aqui está nos esclarecendo o Papa. E ele diz nesse texto que, por lei divina, todos os fiéis são obrigados a fazer penitência. E o tempo da quaresma conserva o seu caráter penitencial. Os dias de penitência que devem ser observados por toda a igreja são todas as sextas-feiras do ano e a quarta-feira de cinzas. Nisso está incluído a sexta-feira santa, né? Quando se diz toda sexta-feira. Penitência, jejum, o documento faz a distinção, tá? Mas que fique claro, dias de penitência para o católico, toda sexta-feira do ano, inclusa a sexta-feira santa, por excelência, e a quarta-feira de cinzas. Um tempo faz, as quartas-feiras também eram integradas e os sábados em honra de Nossa Senhora. Hoje somente sexta-feira, toda sexta-feira do ano, e a quarta-feira de cinzas. Então, quais as orientações que nós escolhemos dessas diretivas? Primeiro, a lei do jejum. O jejum, então, ele está englobado na penitência, tá? Porque ele pode ser uma atitude de penitência, mas a penitência não se resume ao jejum. Então, o jejum obriga a fazer uma única refeição durante o dia, mas não proíbe de consumir um pouco de comida de manhã e à noite, de acordo com a quantidade e qualidade aprovados pelo costume local. Então tem gente que pensa que fazer jejum é parar de comer. Não, você vai estar fazendo um mal para o seu organismo. Nosso corpo precisa do alimento, né? Mas dentre as finalidades do jejum é inclusive ordenar conforme a razão o apetite, um apetite para a sobrevivência. Tá? Então, é necessário comer, é necessário se alimentar. A pessoa não pode passar o dia sem comer. Então, o que a igreja nos diz a respeito dos dias de jejum? Uma refeição normal, completa, inclusive robusta. Claro, você não vai exagerar, se sentiu saciado, né? Mas é uma refeição robusta. E podem haver duas refeições, uma de manhã e outra de tardezinha. A de manhã, a refeição da manhã, o que seria o café da manhã, ela seria ela é menos robusta, né? Uma refeição mais simples, tá?
Alguns ordenamentos antigos, mas para efeito da gente saber como dosar o nosso jejum, contabilizavam assim, um copo de água, um chá, um café, uma xícara ali e um alimento de 100 gramas, o que seria o nosso pãozinho francês, né? Pronto, seria essa a refeição da manhã. E a refeição da noite, ela pode ser dobrada em relação à da manhã, ou seja, se a da manhã, tirando os líquidos, tem cerca de 100 gramas, a da noite vai ter cerca de 200 gramas, tá? Sendo que aquela do meio do dia, a do almoço, ela é mais robusta. Assim jejuam os católicos, tá bom? Claro, depois tem o jejum a pão e água, etc, etc, mas esse seria em tese o jejum da igreja recomendado a nós, especialmente na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Aí nós temos também a lei da abstinência, tá? A lei da abstinência, o que ela proíbe? Ela proíbe o consumo de carne. Agora não vem ao caso fazer uma catequese porque a carne tem uma série de sentidos e de razões, tá? Mas especialmente a abstinência de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, tá bom? E uma orientação que a igreja dá é que deve-se haver a prudência no alimento, ou seja, por que se fazia a opção pelo peixe nesses dias ao invés da carne? Porque um tempo faz o peixe era a comida dos pobres, né? Hoje fica quase igual, né? Dependendo do peixe, a carne. Então a igreja diz para se dosar nesse dia, para não se cometer extravagância. Uma outra razão do jejum é abrir espaço para a caridade. Aquilo que nós mortificamos, aquilo que nós renunciamos, é para que também o nosso coração se disponha à caridade para com os mais necessitados. Assim nos ensina a igreja, tá bom? Então, o jejum e a abstinência, do jeito que o padre explicou agora, devem ser observados na quarta-feira de cinzas, tá? E na sexta-feira da paixão, tá bom? E no sábado, um pouquinho ali também, tá? Até a vigília pascal. Só que é recomendado, não é lei. A lei é para a quarta e a sexta-feira da paixão. A abstinência, atenção, a abstinência sim, deve ser observada em cada sexta-feira da quaresma, tá bom? A não ser que coincida com uma solenidade, por exemplo, solenidade de São José, dia 19 de março, e a solenidade da Anunciação, dia 25 de março. Em todas as outras sextas-feiras do ano, a menos que caiam em uma solenidade, que se cai uma solenidade não se jejua, não se faz penitência, se faz festa, se celebra a festa, na alma, no interior, tá? Deve-se observar, então, as sextas-feiras do restante do ano, se não cai em festa, solenidade, a abstinência, no sentido aqui exposto, da carne, ou de uma outra coisa, ou aqui no Brasil pode ser comutada, né? Ou seja, por uma obra de penitência ou por uma oração ou uma obra de caridade, né? Mas quem faz isso, ou de que modo se faz essa comutação? Geralmente com o consenso do diretor espiritual ou do confessor, tá bom? Mas sexta-feira, toda sexta-feira do ano em tese, é um dia de penitência e de abstinência, tá bom? Nós já sabemos a questão da idade, mas convém sempre ressaltar. A lei do jejum se aplica aos maiores de idade, ou seja, acima dos 18, até os 60 anos incompletos. A lei da abstinência, aqueles que tenham atingido 14 anos de idade completos até os 17, sem completar os 18, tá? Enfim, nós vamos encerrar a catequese hoje, tá bom? Por aqui. Contudo, né, a igreja diz que as crianças
elas devem ser ensinadas desde cedo a fazer também a sua penitência conforme as suas possibilidades, sem excesso, sem exagero e devidamente orientadas pelos pais, que são os primeiros catequistas, e pelos seus catequistas. E essa é a razão de fazer a nossa catequese sobre o jejum, a abstinência e a penitência, que tem um sentido muito bonito. Encerramos com o versículo assim definido por São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Completar na própria carne o que falta à paixão de Cristo em seu corpo, que é a igreja. Nós vamos agora, como de costume, entoar a Nossa Senhora, a nossa antífona mariana, e dentro de instantes nós voltamos. A Web TV não vai sair do ar, nós voltamos com alguns avisos para assim darmos início à Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, ex qua mundo lux exhorta, Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Alleluia.